Mensagem número 48, dinheiro e atitude, baseada na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo diz: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E Emmanuel comenta: não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam. E conduzido aos círculos de aflição é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envelhece o homem, e sim o homem que a envelhece, que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então, pessoal, essa mensagem de hoje, ela acima de tudo, ela é bem atual, né? Porque o sistema social que nós construímos hoje, ele gira muito em torno da questão financeira, né? Hoje, inclusive, segundo aí os estudiosos de economia, nós estamos vivendo a época do rentismo, né? Ou seja, a época do dinheiro que rende dinheiro, quer dizer, nem mais produzir não é mais assim o grande objetivo. Se ganha mais dinheiro fazendo negócios na Bolsa de Valores do que propriamente produzindo bens para as pessoas consumirem, né? Que já era uma coisa pelo menos onde se fazia algo para alguém, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre exatamente aquilo que Emmanuel está nos propondo aqui, que atitude estamos tendo em relação ao dinheiro, ou seja, aos bens materiais que vêm às nossas mãos e que a doutrina espírita nos ensina que é um empréstimo, né? A gente reencarna e nós não somos, do ponto de vista espírita, proprietários desses bens que nos vêm às mãos, nós somos depositários fiéis, que eles chamam, né? É interessante porque é uma expressão que os espíritos superiores utilizam e que é uma expressão também que pertence ao direito, ao nosso direito, né? O depositário fiel é aquele a quem alguém dá a responsabilidade de tomar conta daqueles valores para depois restituí-los a quem de direito. É bem interessante essa expressão, e a Emmanuel usa muito, e os espíritos superiores usam muito. Nós somos depositários fiéis, não somos proprietários. Então esse é o primeiro ponto, né? E na epístola, Paulo já... Olha que Paulo está falando há mais de 2000 anos atrás. Isso já é de mais de 2000 anos atrás. Hoje está mais atual ainda, né? Porque a paixão do dinheiro, como ele fala aqui, como a gente disse, né? O rentismo, assim, eu diria que hoje é o auge da paixão do dinheiro. É o dinheiro produzindo dinheiro, quer dizer, é o dinheiro como finalidade, como meio, quer dizer, como se fosse quase que um Deus. É como se a gente estivesse adorando o que Moisés chamava o bezerro de ouro, né? Um Deus material, né? Então Paulo já chama atenção naquela época dizendo que a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por quê? Porque Paulo tinha uma visão espiritual profunda da vida, né? Sobretudo depois que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco,
ele passou a viver, inclusive, de uma maneira extremamente despojada, né? Ele abandonou todo o prestígio, digamos assim, social que a condição de doutor da lei lhe dava e todos os bens que ele tinha, porque ele era um homem rico, né? Era um fariseu rico, né? E então ele aqui nessa época ele já passou por essa transformação e percebeu que a paixão do dinheiro é a raiz de todos os males. Então observa, ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo que é quando o dinheiro se torna o objetivo da nossa vida. Quando a gente esquece que nós estamos com ele nas mãos justamente para fazer com que ele gere benefícios espirituais para nós e para todos aqueles a quem a gente puder auxiliar, né? E até Emmanuel cita muitos exemplos de benefício até material, né? Quando a gente ajuda pessoas que estão passando fome, pessoas que estão sem casa, pessoas que estão sem cobertor, né? Moradores de rua. E hoje a nossa sociedade ela está muito dentro de uma dicotomia mesmo, né? A gente vê que existem pessoas bastante ricas, mas a gente vê muita pobreza também, né? Mesmo aqui em Brasília, capital, a gente vê pessoas na rua, a gente vê pessoas em condições precárias, né, de existência. Então, Paulo está chamando a atenção para isso, né? Ele fala que se a gente eleger o dinheiro como a finalidade da nossa vida, que ele chama da paixão do dinheiro, né? Nós vamos gerar nessa cobiça, como ele falou, o desvio da fé. Ou seja, focar a atenção toda em prover a existência material é servir a mamon, como diz Jesus. Ou seja, é desviar a nossa atenção daquilo que é a finalidade da nossa encarnação no planeta, que é evoluir espiritualmente. Nós vamos esquecer do serviço a Deus. Por quê? Por causa dessa, como ele chama aqui, né? Dessa cobiça, né? Então ele fala, essa cobiça faz com que os corações se desviem da fé. Então nós temos que estar muito atentos, né? A que tipo de atitude estamos tendo em relação aos bens materiais, né? Em relação, sobretudo, ao dinheiro, principalmente porque estamos sendo permanentemente bombardeados por uma propaganda que nos estimula, inclusive, né? A consumir, né, a adorar os bens materiais, né? A gente vê nas propagandas assim, um pai que viaja, um pai feliz, né? Aí o filho dá uma viagem para ele, quer dizer, indo totalmente na contramão dos ensinamentos espirituais que dizem que a nossa felicidade não depende de coisas exteriores, né? E a propaganda fica estimulando a dependência das coisas exteriores para quê? As pessoas consumam, né? E aqueles que vendem ganhem mais, né? Então isso é a paixão do dinheiro desviando as pessoas da rota da fé, né? E aí Emmanuel vai dar exemplos muito interessantes sobre como funciona a lei de causa e efeito diante dessa questão, né, da nossa relação com o dinheiro, né? Porque ele diz que o dinheiro é uma bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade. Então, olha, é uma bênção, mas é uma bênção desde que ela circule, desde que ele não fique preso. E ele chama a atenção lá na frente, no outro parágrafo, usando inclusive a palavra encarceres, não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Lei de causa e efeito, né? Se eu tento me apropriar de uma maneira egoísta, né, dos bens materiais que me vieram às mãos, eu vou ser vítima de um encarceramento espiritual, né? Porque eu vou perder a própria perspectiva, né, de evolução espiritual na vida, porque vou estar preso, né, numa realidade que deveria ser um meio para eu alcançar um fim muito maior e eu estou me pregando, né, me agarrando naquilo que é menor, né, que seria o dinheiro. Então, Emmanuel vai citando vários exemplos. Por exemplo, ele fala sobre quando o dinheiro está algemado à inteligência perversa. O que é isso, né? A gente vê muitas pessoas que usam dinheiro para, muitas vezes, propagandear o ódio, propagandear o mal, né? Hoje, o maior comércio, eu estava vendo outro dia em pesquisas que foram feitas recentemente, a gente acha que o maior comércio mundial hoje é o comércio de drogas, mas ele é o segundo. O primeiro é o de armas, né? Então há muita gente rica, né, que negocia armas, que estimula a guerra. Muitas guerras são assim artificialmente provocadas, porque as pessoas precisam vender. Não há nada que dê tanto lucro quanto a guerra, segundo dizem aí os economistas. Só que a questão poxa, as pessoas precisam morrer para
para que outros tenham lucro. Então a atitude aqui, ó, veja que o tema da nossa mensagem é dinheiro e atitude. Então essa atitude ela bota tudo de cabeça para baixo, né? Desvaloriza a vida humana para que o negócio possa se tornar rentável, né? Então seria um exemplo disso que Emmanuel está falando aqui sobre a inteligência perversa. Isso é uma perversão, isso é uma perversidade. Perversidade que se faz com a humanidade, né? Perversidade que se faz muitas vezes com muitas comunidades, né? Como está acontecendo de grandes potências promovendo guerras no Oriente Médio para terem lucro, simplesmente para isso, né? Lucro na venda de armas, lucro na exploração de petróleo. Então mostra, por isso que eu falei para vocês, Paulo falou há 2019, mais de 2000 anos atrás, e é atualíssimo, né? Se ele tivesse aqui hoje, ele percebeu que a coisa não só não melhorou, como parece, do ponto de vista pelo menos coletivo e social, ter piorado, né? Essa paixão pelo dinheiro, né? Agora, Emmanuel também diz: libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Né? Então, aqueles que usam os bens materiais que vieram para suas mãos para fazer o bem, para fazer a caridade, para transformar o mundo em um lugar melhor de se viver, né? E, sobretudo, para criar ambientes onde as mentes possam se transformar e se tornar cada vez mais iluminadas, cada vez mais espiritualizadas, esse está não só libertando o mundo, mas está libertando a si mesmo, porque é a lei de causa e efeito, ou se quiserem, por outro lado, a inseparatividade, né? O bem que eu faço ao outro é um bem que eu faço a mim, o bem que eu faço a mim é um bem que eu faço ao outro. Somos inseparáveis, né? Se a gente faz um mal, por exemplo, ao meio ambiente, que é um outro problema que está muito no noticiário, né, da atualidade, a gente gera problemas para nós, né? O desmatamento da Amazônia, por exemplo, está aí, né? A poluição ambiental causada por carros movidos a gasolina, que já poderiam não ser, segundo muitos cientistas, mas por interesses econômicos continuam circulando, né? Porque ainda a indústria do petróleo ainda tem muita força econômica, né? Mas vejam que todos esses exemplos mostram claramente como a atitude em relação ao dinheiro, que é o nosso tema da mensagem hoje, está totalmente colocando os valores de cabeça para baixo, totalmente invertidos. Então o trabalho a se fazer, né, é muito grande do ponto de vista coletivo, e talvez isso ainda vá demorar muito, mas nós individualmente temos que fazer, aí vem aquela frase do Cortella, né, o melhor nas condições que temos. O mundo está assim, né, o mundo está desse jeito, mas nós podemos, no meio disso, ser nem que uma luzinha no final do túnel, né? Ou, como temos liberdade, podemos escolher também acabar reforçando essas coisas, né? Como nós estamos buscando um caminho de espiritualização, a nossa atitude deve ser realmente a de fazer com que aquilo que venha na nossa mão circule da melhor maneira, né? Circule como benefício para nós, para aqueles com os quais a gente convive e para essa sociedade doente, né, que está mais do que nunca precisando de renovar sua atitude em relação ao dinheiro.